Olha, eu lembro em 2018, o que eu senti quando o Jair Bolsonaro ganhou as eleições. Eu senti muito medo, muito medo. Mas eu fui filha de pais que se envolveram com o movimento negro muito cedo e que envolveram suas filhas também nesse movimento. E eu digo movimento político, mas movimento de se pensar enquanto sujeitos pretos no Brasil. Sim, eu ouvi muito DMN, Racionais MCs, MV Bill, RZO, todas essas pessoas ajudaram a me formar, entendeu? E eu acho que, para mim, foi a primeira vez que eu me senti identificada numa história, sabe? Que eu vi nomes de bairros que eu conhecia, que eu entendi o que acontecia ao meu redor. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela é paulistana, jornalista, escritora e documentarista formada pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em cultura, educação e relações étnico-raciais pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela é cofundadora do grupo jornalístico Nós, Mulheres da Periferia, que há 7 anos faz jornalismo a partir da perspectiva de mulheres pretas e periféricas. A literatura faz parte da coletânea Heroínas desta História, um livro que foi publicado pela editora Autêntica em 2019. No âmbito da comunicação estratégica, atuou como coordenadora de comunicação no Instituto Vladimir Herzog entre 2018 e 2019. E ela também faz parte da equipe do podcast Mano a Mano, de Mano Brown, dos Racionais MCs. No Minas Negras Gerais de hoje, com muita honra, recebemos nossa irmã Semaia Oliveira. Ocolofé, Semaia. Vou te responder com o Motumbaxé. Motumbaxé, Tá tudo bem? Tudo bem, você? Muito obrigada pelo seu convite. Nós que agradecemos. A sua vinda aqui já era muito esperada, há muito tempo. Graças a Deus, nosso pai, Olorum, conseguimos aí falar com você. Umas perguntinhas aqui para você hoje. Vem cá, sim, como é que você encontra tempo e fôlego para tantas atividades? Qual que é o segredo? Fala pra gente. Na verdade, eu não encontro. Eu acho que o segredo, eu não sei como é para você, mas para mim, assim, desde muito nova, vem muito esse lance de fazer 1 milhão de coisas, né? Eu acho que nossa população, principalmente a nossa juventude, passou por um período de privação muito forte da criatividade. E aí eu acho que essa possibilidade de mais gente, mais pessoas pretas acessarem a universidade, vem uma ebulição, e essa ebulição aconteceu comigo. Então, ao mesmo tempo que eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de audiovisual, então me envolvi em alguns momentos com audiovisual, com fazer jornalístico, né, junto com o grupo do Nós Mulheres da Periferia, junto com, hoje a gente até fala nossas sócias, né, porque hoje nós somos uma empresa, e para além disso, criar o que se tem desejo de fazer, e hoje o caminho que eu estou trilhando tem muita ligação com a literatura, então estou, enfim, trilhando alguns caminhos aí nessa área, mas tenho aprendido também a fasear projetos e a fasear tempo. Agora eu estou com 33 anos, já estou chegando numa muito fase nova, que eu... tem muita coisa Não, ainda. eu concordo com você, muito nova. Mas sabe aquele momento em que a gente precisa começar a escolher algumas lutas, né? E dividir o nosso tempo. Então, nesse momento, eu tenho me dedicado bastante em conseguir concluir alguns projetos de literatura. O podcast também é uma dedicação bacana, que tem muita honra de fazer parte. E o Nós Mulheres da Periferia faz parte da minha vida sempre, né? É o meu negócio, é o que eu e as minhas sócias fazemos com muita dedicação. Perfeito. O fato de se tornar jornalista, isso amplificou a sua busca por representatividade negra? Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória desde os primórdios, assim. De qual bairro em São Paulo você é?
Eu sou nascida em Presidente Prudente, interior de São Paulo, Sim. mas eu cresci no Jardim Miriam, que fica na zona sul de São Paulo, é um bairro do extremo sul, ali na bordinha já com o ABC. Tá. Então foi ali que eu cresci. Uhum. Mas você pergunta desse se tornar jornalista, né? Isso. Olha, não foi uma coisa planejada e nem necessariamente desejada, assim. Desde muito nova eu gostava de escrever, sempre amei escrever, sabe, aquela contadora de história nata, seja pelo texto, seja pela fala, mas eu fui filha de pais que se envolveram com o movimento negro muito cedo e que envolveram suas filhas também nesse movimento. E eu digo movimento político, mas movimento de se pensar enquanto sujeitos pretos no Brasil. Você tem E quantos aí, irmãos, perdão? eu tenho uma irmã mais velha, Irmã. Kuntuala Oliveira. Uhum. E aí, uma das missões que os nossos pais deram para a gente foi fazer faculdade. Então, quando foi chegando a hora ali, coincidiu com toda aquela efervescência das cotas raciais em universidades, sejam particulares, ProUni e tudo mais. Então, a gente conseguiu adentrar esse espaço sem a necessidade de pagar, que naquele momento eu não teria como. Quando eu escolhi fazer jornalismo, antes de escolher o curso, eu escolhi as faculdades que ofereceriam bolsa de estudo. Então, na verdade, escolher jornalismo foi por uma eliminação de fatores. Eu queria ser assistente social e na faculdade que eu me formei, que foi a Universidade Metodista, não tinha serviço social, mas tinha bolsa de estudo. Então, eu fui ver lá da lista de cursos que eles tinham, qual que eu me identificava mais. Eu falei, putz, gosto de escrever, sou boa em redação, gosto muito de história, vou tentar jornalismo. E aí cá estou eu. Brilhando, brilhando. Sou muito fã do seu trabalho, venho acompanhando coisas que você tem feito por aí. Aliás, adorei sua atuação na entrevista com Lázaro Ramos na TV Cultura. Sobre esse, né, já vou estar falando de gringos, internacional, o filme já foi exibido, né, em muitos países fora e, como você acabou de falar, vai continuar nessa toada. Como que você acha que a narrativa, a história do medida provisória em si, pode dar um novo recorte e visão internacional sobre o que e como está as relações raciais no Brasil, né? Como é que você tem recebido isso? Você já recebeu algum retorno? Mudou um pouquinho? Porque há muitas vezes o entendimento de que supostamente existe um mito de democracia racial aqui. Isso está comprovado pelas críticas que saíram do filme, né? Os críticos pegam muito esse aspecto de revelação de uma intimidade das relações raciais no Brasil, mas por outro lado, e aí tenho que ser muito sincero, as pessoas também se apropriam para as suas histórias. As críticas norte-americanas são superlativas, o que falam, como eles se identificam, como eles levam para a realidade deles, é a prova de que, na verdade, esse é um movimento também mundial, né? A gente precisa ficar... Eu fiquei muito atento com relação a isso. E eu estou ansioso porque, eu gostaria muito que eu tivesse a oportunidade de rodar os outros países para conversar sobre esse filme. Oportunidade que eu não tive. Estou tendo agora no Brasil, a gente fala da nossa realidade. Mas eu acho que esse pós-sala de cinema é muito importante. Né? Ultimamente, a gente vê, lógico, que redes de TV, como a TV Cultura, tem aberto espaço, né, para vozes negras darem a sua opinião, né? Como é que você tem visto isso? Cara, eu acho que é uma abertura muito fruto desse movimento que a gente faz, né? Assim, ancestralmente, há muito tempo. Eu vi algumas transformações acontecendo ao longo do tempo, fazendo parte do Nós Mulheres da Periferia. Eu costumo dizer que o Nós é fruto de um movimento de mídia negra que aconteceu até mesmo antes da abolição oficial, vamos dizer assim, acontecer. Houve um movimento muito grande, né, de mídias negras tentando sobreviver até, vamos dizer assim, uns anos 2000, quando novos veículos começaram a surgir, até mesmo na década de 90, com o Joelho 10, por exemplo. Então, acho que recentemente a gente tem uma onda de veículos independentes acontecendo que tem feito com que a grande mídia, né, a chamada grande mídia, os veículos mais tradicionais que a gente tem no Brasil, seja de televisão, seja de mídia impressa, começassem a olhar para a periferia, para a população preta com outro jeito.
E isso muito pautado nesse jeito que essa nova geração começou a exigir e a, inclusive, atrair novos ouvintes, atrair novos leitores. E aí eu acho que, concomitante com esse movimento, 2020 foi muito marcante com a morte de George Floyd, né? Eu acho que acabou acontecendo ali uma onda de discurso antirracista, mas que já pautado, pensando na mídia impressa, na mídia digital principalmente, nesse movimento já da imprensa que vinha acontecendo, e no constante e imparável movimento do movimento negro, né? Dos movimentos negros que a gente tem no nosso país. Sem isso, eu acho que a gente não teria chegado a essa abertura maior que a gente tem visto, né, nos canais digitais, na televisão, na mídia impressa, de começar a trazer mais profissionais para os seus canais, para suas, enfim, né, para suas redes. E aí eu acho que a TV Cultura também acabou sendo influenciada por esse momento. Eu cheguei a fazer 8 reportagens para o Jornal da Cultura, né, entre 2021 e o comecinho de 2000 e agora me perdi. Na verdade, entre o final de 2020 e o comecinho de 2021, fiz algumas participações no Jornal da Cultura, produzi reportagens para lá, exatamente porque houve essa abertura e essa necessidade de trazer outras narrativas, outro jeito de fazer notícia, outro jeito de olhar para a notícia. Eu acho que isso tem acontecido. A gente vê a Cris Guterres lá agora, né, com o programa que ela tem liderado toda sexta-feira à noite. Então, eu acho que sim, existe uma abertura muito pautada também pela necessidade, né? A gente quer assistir, né? As pessoas querem assistir, o público está pedindo isso. Então, acho que é uma combinação de fatores, né? A pressão da sociedade, a pressão de quem começou a produzir uma imprensa a partir de um outro olhar, o caso do George Floyd em 2020, que trouxe uma série de reações, e o fato de termos muitos profissionais pretos, muitos profissionais capacitados, precisando trabalhar e já trabalhando nos seus próprios negócios, muitas vezes, e a necessidade que as pessoas têm de acessar essas histórias. Então, acho que tudo isso tem feito com que essa abertura aconteça. Sim. Você acabou de alegar sobre, né, pelo que eu entendi, parece que o acontecimento de George Floyd foi um divisor de águas, vamos dizer assim, né, para que isso acontecesse. Mas eu fico pensando assim, que no Brasil nós temos milhões de George Floyds todos os dias, né? A impressão que dá é de mãos atadas, né? Parece que os nossos George Floyds não são tão importantes quanto aquele George Floyd lá, né? Sim, mas era acho que a gente tem tido George Floyds desde sempre, né? Desde antes da abolição, pós-abolição, a abolição que nunca aconteceu, na verdade. E aí que tá, eu acho que essa imprensa que tem conseguido não morrer nos últimos anos, porque eu acho que muitos veículos de imprensa negra existiram contando histórias que ninguém queria saber, mas morreram, né? Então, eu acho que esse movimento de cuidar um pouco melhor da nossa memória, de cunhar o termo genocídio, sabe, nas nossas matérias, e eu falo nossas porque eu sinto que eu faço parte de um movimento, isso muito balizado também, na minha experiência, por exemplo, a partir do rap. Sem o rap, eu não teria percebido uma série de coisas, né? Acho que foi o rap que também trouxe de uma forma tangente, sabe, e aterrou a gente no que vinha acontecendo nas periferias, e eu posso trazer Racionais e vários outros grupos de São Paulo, mas isso foi nacional, né, da década de 90 para cá, muitas pessoas usando o rap para contar o que vem acontecendo com a violência policial, com o genocídio e tudo mais. Isso, para mim, principalmente, fez com que eu entendesse o jornalismo de uma outra forma, né? Eu costumo dizer que os rappers foram os primeiros colunistas que fizeram sentido para mim, né, em relação à opinião. Quando os Racionais estouraram, por exemplo, com Sobrevivendo no Inferno, que é um clássico, um divisor de águas, o que aquilo representou para você? Como é que você absorveu aquela informação naquela época? Sim, eu sou de 88, então eu era um pouquinho mais nova. Sim. Mas olha que loucura, né?
Eu devorei todos os discos do Racionais MCs, assim, e eu lembro que eu comecei a me aproximar mais do rap com 10, 11 anos, porque eu conheci Loira Limbal, que é uma irmã para mim hoje, que é ainda uma apaixonada pelo rap, ela veio dos Estados Unidos, acabou morando na minha casa, na casa dos meus pais, e ela estava exatamente desenvolvendo um documentário sobre o rap. Naquele momento, ver a Loira, que é uma mulher preta, independente, fazendo faculdade, trabalhando com rap e falando tão bem daquele movimento, do bem que aquilo fez para ela, eu me apaixonei pelo rap, pela comunicação, naquele exato momento, né? Eu tive a Loira como uma referência. E eu devorei todos os discos que eu pude, assim, eu ouvi muito DMN, Racionais MCs, MV Bill, RZO, todas essas pessoas ajudaram a me formar, entendeu? E eu acho que, para mim, foi a primeira vez que eu me senti identificada numa história, sabe? Que eu vi nomes de bairros que eu conhecia, que eu entendi o que acontecia ao meu redor. Então, o rap fez isso por mim. E isso, sem dúvidas nenhuma, fez com que eu fosse uma jornalista interessada em outras coisas, em outras formas de contar o mundo. Então, acho que quando você falou muito bem, do fato do George Floyd ter sido um divisor de águas, mas que pra gente esse divisor de águas acontece todos os dias, né? Todas as semanas, há muito tempo. A gente já estava acordado para isso. Eu acho que esse movimento acabou acordando pessoas que estavam dormitando por aí, sabe? Que não estavam querendo, de fato, encarar essa realidade. E, inclusive, eu falo que houve esse divisor de águas, não sei nem se é um divisor de águas, acho que houve esse holofote naquele momento, mas eu digo isso para as pessoas que estavam mais confortáveis e acomodadas, porque para quem eu conheço, com quem eu trabalho, sabe, as pessoas que estão ao meu redor já estavam muito conectadas com essa realidade. Mas naquele momento, em 2020, foi um acontecimento que, de alguma forma, por algum motivo, acabou despertando um senso de reação em algumas organizações, em alguns movimentos. Mas que, sem dúvidas nenhuma, é uma coisa que acontece no Brasil cotidianamente, continua acontecendo, né? Todos os dias, todas as semanas. Eu costumo dizer que a gente nem tem tempo de criar a memória dos nossos mortos, das pessoas que a gente perde o tempo todo, porque é isso, né? É um caso atrás do outro. Enquanto uma ferida está se curando, outra se abre, outra se abre, outra se abre. Isso seria prova de um Brasil sem memórias? Desculpa. Isso seria a comprovação de um país sem memórias? Com certeza. Eu acho que o Brasil é um país que ele não é sem memória, mas é um país que não se interessa em criar memória. Eu acho que existe uma ação deliberada aí, sabe? É um país que não está interessado em respeitar e assumir suas memórias, e por isso, né, por essa ação de pessoas que estão no poder há muito tempo, né, de não respeitar e de não ter necessidade de deixar com que essas memórias sejam acessadas, a gente acaba criando uma nação, muitas vezes, confusas, que não sabe qual é o nosso ponto de partida, que não sabe... É só a gente ver o que aconteceu no último 31 de março, né, no momento em que o golpe civil-militar no Brasil completou mais um aniversário, e a gente está no poder com pessoas que defendem essa data, pessoas que não chamam golpe de golpe, sim de movimento. Até hoje a gente não entende o que foi o processo de ditadura civil-militar no Brasil, né? E o que foi isso, inclusive para as favelas, para a periferia, para o povo preto, sabe? Quem dirá a gente saber o que foi o período de escravidão no nosso país, né? O que foi a abolição, que processo foi esse. Então, eu acho que, como deliberadamente não há um interesse educacional em fazer com que o Brasil crie uma memória, a gente sim tem se criado um país que, infelizmente, não tem compreendido de onde vem e para onde a gente vai, né? Eu acho que é por isso, inclusive, que a gente está onde a gente está nesse momento. Perfeito. A gente teve a honra de entrevistar aqui a Jéssica Moreira, né? Sim. Juntamente com você e outras companheiras, fundaram o projeto Nós, Mulheres da Periferia. Foi uma entrevista super legal, super bacana. O Nós Mulheres da Periferia é um veículo de comunicação
criado por 9 mulheres negras e periféricas em 2014. Hoje em dia, nós nos mantemos, né, 6 mulheres continuaram, né, no Nós Mulheres da Periferia, e a gente mantém uma redação jornalística, né, um veículo de comunicação para escrever histórias sobre nós, mulheres negras e periféricas. O grande objetivo do Nós é escrever histórias que antes não eram visibilizadas pela chamada grande imprensa, e que também mostrar o nosso jeito de ver o mundo, né? Então, qual é o jeito que a gente vê política, que a gente vê esporte, que a gente vê cultura, que a gente vê, né, a questão comportamental, tudo. Nós falamos sobre tudo no Nós, nos pretendemos, né, como um veículo de comunicação que fala sobre todos os assuntos, mas que tem um marco zero. E esse marco zero territorial é a periferia. E queria que você falasse um pouco sobre esse projeto para a gente. Qual a tua visão sobre ele? Sim. Cara, a Jéssica é uma super parceira, né? Ela é sócia, amiga, parceira mesmo. E, cara, é muito louco, porque a gente teve o nosso primeiro cosmo, sabe, assim, que gerou ali o Nós Mulheres da Periferia, foi em 2012, quando Isabela Muá, que era editora até então do Blog Mural, que a gente fazia parte, que hoje é a Agência Mural das Periferias, provocou a gente, sabe, do tipo, por que vocês não escrevem o que é ser mulher da periferia? E naquele momento a gente não tinha pensado sobre isso. Para mim, eu costumo dizer que para mim, ser mulher preta sempre chegou antes, assim. Eu não entendia o que necessariamente seria ser uma mulher vivendo no Jardim Miriam, mas eu sabia o que era ser uma mulher preta. Mas quando eu encontrei essas pessoas, quando eu comecei a fazer parte dessa irmandade que é o Blog Mural, eu comecei a entender o que é ser preta morando no Jardim Miriam, o que significa esse território, né, quais são as implicações territoriais, né, que significa ser uma mulher preta morando naquele espaço. Então, quando a gente sentou juntas, né, eu, Jéssica, Bianca, Maiara e Patrícia e Cíntia naquela época, que somos mulheres mistas, né, tem mulheres brancas, mulheres negras, enfim, que naquele momento estavam em momentos diferentes, mas que existia uma coisa que nos unia ali, que eram as dificuldades do território, que era o fato de termos acessado a universidade e ainda assim não se sentir parte daquele espaço, que era o fato de voltar para casa e nossas ruas serem mal iluminadas, o fato de ser uma mulher vivendo numa cidade que não respeita o gênero, pensando em deslocamento, em direito à cidade, né? No meu caso, ser uma mulher preta, retinta, vivendo tudo isso ao mesmo tempo. E aí, quando nasceu o artigo Nós Mulheres da Periferia, a repercussão acabou mostrando para a gente, né, que tinha espaço ali para criar e para aglutinar mais conteúdo. E aí, também pela iniciativa da Isabela Muá e pela nossa mobilização, em 2014 a gente nasce como um veículo de comunicação. E, inclusive, a Jéssica Moreira, ela costuma dizer que ela quer ver o Nós fazer 100 anos como a Folha de São Paulo, e aí a gente está nessa missão agora, de fazer o Nós completar 100 anos. Uau! Tem muita tarefa de casa, então, para fazer. Muita. Não é? Fala pra gente, como é que pintou a proposta de trabalhar com o Mano Brown no podcast Mano a Mano? Eu não perco um. Você tá gostando? Tô adorando. Eu gosto de cozinhar, sabe? E aí eu vou pra cozinha, boto lá o celular, fico cozinhando, ou estou lavando louça e fico ouvindo. Às vezes repito os podcasts. Nossa, eu sou condicional. Como é que pintou essa proposta aí? Olha, foi a mesma pergunta que eu me fiz quando pintou. Eu falei, mas por quê, né? De onde veio isso? Assim como eu te disse agora, o rap é muito importante na minha vida. Assim, o Racionais MCs, em especial, tem um peso fundamental. Eu acho que isso é um pouco nacional, assim, né? E sendo aqui de São Paulo, moradora da Zona Sul, é muito forte. Então, quando Renata Hilário, é tudo culpa de Renata Hilário, que é uma das produtoras do podcast Mano a Mano, que é uma mana especializadíssima em marketing, que Renata Hilário, né? Precisamos conversar e saber quem é a Renata Hilário, que faz parte da Gana, né? Que é a agência de criação, que idealizou o Mano a Mano. Ela entrou em contato comigo
perguntando se eu gostaria de acompanhar uma das entrevistas naquele momento, né? Me contou um pouco do projeto. E eu perguntei para ela, nossa, por que eu, né? E aí ela, sendo uma mulher preta, disse que acompanhava meu trabalho, né? Que já tinha visto algumas coisas que eu tinha feito, acompanhava o Nós, né? Muito interessada também nesse movimento de veículos independentes. E aí foi assim que eu acabei chegando lá, assim, através do olhar da Renata ter percebido o meu trabalho, dela ter considerado que era um trabalho importante, relevante, e foi ela que me levou. A importância das conexões, né? É um puta desafio. É um desafio todos os dias. Todos os dias que eu sento lá, eu falo, cara, olha, eu tô do lado do Mano Brown. Salve rapa, salve massa, como é que é, como é que tá? Esse é o seu podcast original Spotify, mano a mano. Aqui do meu lado, presença fundamental de Semaia Oliveira. É isso aí, Brau, obrigada, hein? Vamos que vamos, preciso muito de você. Mas eu acho que voltando um pouco pro lance da maconha, se a maconha virar um mercado no Brasil, quem ela vai privilegiar? Semaia, essa pergunta é ótima. Porque a maconha já está, eu já falei antes, né? Ela está legalizada, tem na farmácia remédio à base de maconha há muito tempo. Uhum. E ela tem muitas pessoas no Brasil que já importam ou que já compram produtos feitos no Brasil. Isso já existe, são várias empresas que estão entrando nesse mercado. E o perigo que a gente corre é de haver uma legalização que só beneficia os mais ricos e os mais brancos. No geral, é muito difícil viver isso. Esse nosso sonho de africanidade que a gente tanto... Nós somos tão apaixonados por isso. Semaia tá com cabelo afro. Como chama esse corte, Semaia? Dread? Mas não é uma construção recente, é muito louco isso, né? Pula pra 10 anos atrás na sua vida, você olharia no espelho e perguntaria 10 vezes se você vai com esse cabelo pra escola. A gente continua sendo exceção, tipo assim. Sim. Dificilmente uma moça negra no mercado de trabalho vai poder usar um cabelo desse. É muito especial, né? E um aprendizado constante mesmo. Eu tenho feito com muita dedicação, muito cuidado, como tudo que eu me comprometo a fazer, mas, sem dúvidas, é muito especial. Assim, eu acho que todo mundo tem visto o quanto ele tem feito dessas conversas o máximo de utilidade pública possível. Então, eu estou ali fazendo a parte que me cabe dentro dessa equipe incrível, mas eu estou aprendendo muito, crescendo muito como profissional, como pessoa. Tem sido trocas muito frutíferas mesmo, assim. E, para mim, é uma alegria fazer parte dessa equipe. Ele segue algum script quando ele faz as perguntas? Ou isso vem muito, assim, intuitivamente? Como é que é? Cara, assim, posso te dizer que existe uma conversa de pensar qual é o foco principal que a gente pode explorar ali, qual é a mensagem de cada episódio, né? Mas é freestyle, né? O Brau vai ali colhendo, indo na onda, e ele tem tudo ali, né, que ele precisa. Ele vai fazendo as perguntas e a gente vai ali dançando, vendo o que mais pode ser contribuído, vendo o que mais a gente pensou na mensagem que ainda precisa ser adicionado. Mas é assim. Que maravilha. Perguntinha apimentada aqui, ó. Você sabe que o Brasil está passando por momentos difíceis, né? Muito. Emprego, polarização exacerbada na área política, o que, consequentemente, exponenciou o racismo estrutural, que já está existente aí desde sempre. Quais são as suas perspectivas a respeito da situação da pretitude brasileira, em especial nesse ano de eleições presidenciais? Ai, difícil, né, Rogério? Vamos lá. Olha, eu lembro em 2018 o que eu senti quando o Jair Bolsonaro ganhou as eleições. Eu senti muito medo, muito medo. E esse medo se concretizou dia a dia, desde que o mandato do Jair Bolsonaro chegou ao poder, porque, para mim, esse governo... Você já assistiu Medida Provisória do Lázaro Ramos? Ainda não chegou na minha cidade, mas... Então, para mim, a posse do Jair Bolsonaro significa o desejo do Brasil em branquear esse país, sabe?
esse desejo em ser mais branco nos seus costumes, esse desejo de ser mais branco nos seus espaços, esse desejo de preservar a branquitude, que na cabeça de muita gente é o que há de mais seguro, inteligente e puro. E para mim a concretização desse desejo, que tem resultado em mortes, né, em invasão de terras, em desapropriação de quilombolas, dos povos originários, da nossa população periférica, cada vez mais e mais precarizada. Não dá para achar que é só uma triste consequência do destino, numa pandemia, morrer mais população preta, numa pandemia, a fome impactar principalmente a população preta, numa pandemia, a população preta ficar ainda mais desempregada. Existe um plano por trás disso. A gente sempre foi os principais alvos e a população que mais sofreu os impactos de qualquer problema que o Brasil possa ser impactado. Então, para mim, esse governo, de fato, ele é a concretização paulatina, né, do que é esse desejo de ter um Brasil mais branco. Então, esse medo que eu senti em 2018, ele ainda é muito, muito presente, assim, né? Então, eu acho que se nesse ano a gente não conseguir compreender o que é urgente para a gente, eu não digo do que é o ideal, eu digo do que é urgente em relação a um projeto de país que no futuro seja mais possível de se conviver e viver sendo uma pessoa preta nesse país, a gente vai de novo, assim, escoar a nossa possibilidade de vida por mais um ralo, né? Porque a gente já está vivendo em um. Precisamos de um presidente preto? Precisamos, mas precisamos de um presidente ou uma presidenta preta comprometida, né, com o que significa avançar politicamente para essa população. Eu acho que a gente está, inclusive, vivendo em um momento em que a representação a partir do fenótipo tem sido muitas vezes usada num sentido contrário. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas pretas na política cada vez mais, mas comprometidas com o discurso antirracista, com as práticas antirracistas, antimachistas. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ocupar esse espaço com o projeto de governo e de Brasil que respeite a nossa diversidade e que respeite um caminhar que seja mais diverso, que possibilite convivências que respeitem a vida. E eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar. Então, além de preto, precisa ser comprometido com a nossa vida, sabe? Uhum. Além de preta ou preta, né? Que eu gostaria muito de ser uma presidenta também. Semael Oliveira para presidenta? Não. Eu gosto da história. Eu gosto de outra coisa. Não é um ambiente que... Eu acho que existem perfis e perfis, né? Eu realmente acho que enfrentar a política institucional é de um preparo e de uma disposição que não tem a ver com o que eu tenho melhor para contribuir, eu acho, sabe? Porque não é fácil, assim, né? A gente tem visto o índice e cada vez mais os relatos de mulheres, principalmente mulheres pretas, mulheres trans, que estão nesse espaço, o nível de violência que essas mulheres têm sofrido, né? De violência, de cerceamento, de tentativa de silenciamento. Então, eu dou toda a força possível aqui desse lado para que essas mulheres consigam estar lá, né? Eu tento fazer isso. O aquilombamento nos conduzirá até lá. Eu acredito nisso. Axé, tomara. E, queridíssima, aqui a gente vai fechando nossa entrevista. Tá? Obrigada. O Minas Negras Gerais lhe agradece de coração por você ter se disponibilizado a nos dar um pouco do seu testemunho, falar um pouco de você, dos seus projetos. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora, por gentileza. Nossa, uma mensagem. Eu acho que a mensagem que eu poderia dizer é que eu acho que cada um de nós, cada um e cada uma de nós, tem em si já, sabe, a possibilidade de
a gente tem em si, em cada um de nós, respostas, na verdade. Eu acho que a gente tem respostas. E a gente tem meios, ímpetos e desejos e sonhos que vão fazer com que a gente coloque essas respostas no caminhar, no mundo. Eu acho que se a gente tiver tempo, possibilidade, atenção para ouvir quais sinais são esses que a gente tem dentro de nós, quais respostas são essas, e respeitar os nossos sonhos, a gente vai conseguir cada vez mais colocar o Brasil no rumo que a gente quer e precisa. Então, que a gente acredite em nós mesmos, nos nossos desejos, nas nossas disposições e nos nossos sonhos. Semael Oliveira, jornalista de São Paulo. Semael Oliveira é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Força, querido. Vamos que vamos. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Na porra do bagulho! Racionais no ar! Intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, 100% veneno. A primeira faz, a segunda faz, tem uma missão